Estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai falar sobre o controle da melancolia, né? Essa parte eu gostei muito. Um dos estados de espírito do qual as pessoas, em geral, mais se esforçam para se livrar é a tristeza. Dianne Tice constatou que quando se trata de escapar da depressão, a inventividade é grande. É claro que nem toda tristeza deve ser evitada. A melancolia, como todos os outros estados de espírito, tem suas vantagens. A tristeza decorrente de uma perda tem alguns efeitos invariáveis. Tira nosso interesse por diversões e prazeres, prende a atenção na perda e mina nossa energia para iniciar coisas novas, pelo menos por algum tempo. Em suma, impõe uma espécie de retiro reflexivo das atividades da vida e deixa-nos em suspenso, para chorar a perda, meditar sobre seu significado e, finalmente, fazer os ajustes psicológicos e novos planos que nos permitirão continuar vivendo. O luto é útil. A depressão total, não. William Styron faz uma eloquente descrição das muitas e pavorosas manifestações da doença. Entre elas, o ódio de si próprio, a sensação de inutilidade, uma úmida ausência de alegria, com a tristeza acumulando-se sobre mim, um sentimento de pavor, de alienação e, sobretudo, uma ansiedade sufocante. Depois, aos sinais intelectuais, confusão, falta de concentração mental e lapsos de memória. E num estágio posterior, a mente dominada por distorções anárquicas e uma sensação de que meus processos de raciocínio estavam envoltos numa maré tóxica e inominável que obliterava toda reação prazerosa ao mundo vivo. Aos efeitos físicos, não dormir, sentir-se apático como um zumbi, uma espécie de dormência, desalento, porém, mais particularmente, uma curiosa fragilidade, juntamente com uma agitação nervosa. Depois vem a perda de prazer. A comida, como tudo mais no âmbito sensitivo, era absolutamente insípida. Por fim, a perda de expectativas. À medida que a cinzenta garoa do horror chegava a um desespero tão palpável como se fora uma dor física, uma dor tão insuportável que o suicídio parecia ser a única saída. Nessas grandes depressões, a vida é paralisada. Nenhum recomeço pode ser visualizado. Os próprios sintomas da depressão revelam uma vida em suspenso. Para Styron, não adiantou nenhum medicamento ou terapia. Foi a passagem do tempo e o refúgio num hospital que acabaram varrendo a desolação. Mas para a maioria das pessoas, sobretudo aquelas com casos menos severos, a psicoterapia ajuda. Porém, mais de uma dúzia de outros medicamentos oferece alguma ajuda, sobretudo para a depressão severa. Bom, entretanto, a gente volta um pouquinho, né? Como ajuda a medicação Prozac, é o remédio da moda, porém, eu pulei essa parte. Mais de uma dúzia de outros medicamentos oferece alguma ajuda, sobretudo para a depressão severa. Eu me concentro aqui na tristeza mais corriqueira, que no máximo se transforma, tecnicamente falando, em depressão subcíclica, ou seja, a melancolia comum. Este é um tipo de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas, se tiverem os recursos interiores. Infelizmente, algumas das estratégias a que mais frequentemente se recorre podem ter efeito contrário e deixarem as pessoas se sentindo pior do que antes. Uma delas consiste em ficar sozinho, o que muitas vezes é desejado por pessoas que se sentem deprimidas. Na maioria das vezes, porém, essa providência só acrescenta a tristeza, uma sensação de solidão e isolamento. Isto talvez explique em parte porque Dianne Tice constatou que a tática mais comum para combater a depressão é ter vida social, sair para comer fora, ir a um jogo, ao cinema, em suma, fazer alguma coisa com os amigos ou a família. Dá certo se o resultado for não pensar na tristeza, mas simplesmente prolonga o estado de espírito se a ocasião for utilizada apenas para ruminar sobre o que a deixou nessa situação. Na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou passar é o grau de ruminação das pessoas. A preocupação com o que nos deprime parece
torna a depressão mais intensa e prolongada. Na depressão, a preocupação assume várias formas, todas concentrando-se num aspecto da própria depressão. O cansaço que sentimos, a pouca energia ou motivação que temos, por exemplo, ou o pouco que estamos produzindo. De um modo geral, nada dessa reflexão é acompanhado por qualquer linha concreta de ação que possa amenizar o problema. Entre outras preocupações que surgem na depressão, estão a pessoa isolar-se e pensar no quanto está se sentindo mal, que o cônjuge poderia rejeitá-la porque ela está deprimida e pergunta-se se vai ter mais uma noite de insônia, diz Susan Nolen-Hoeksma, psicóloga de Stanford, que estudou a ruminação em pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas, às vezes, justificam esse tipo de ruminação dizendo que estão tentando se compreender melhor. Na verdade, estão alimentando os sentimentos de tristeza sem tomar nenhuma medida que possa de fato tirá-las da depressão. Assim, na terapia, pode ser perfeitamente proveitoso refletir a fundo sobre as causas de uma depressão, se isso conduz a intuições ou ações que mudem as condições que a causam. Mas uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. A ruminação também pode aumentar a depressão, criando condições ora mais deprimentes. Susan dá o exemplo de uma vendedora que fica deprimida e passa tantas horas preocupada com isso que não sai para importantes visitas de negócios. Suas vendas então caem, fazendo-a sentir-se um fracasso, o que alimenta sua depressão. No entanto, se ela reagisse à depressão tentando distrair-se, poderia muito bem ir fundo nas visitas aos clientes como uma maneira de se desligar da tristeza. As vendas talvez não caíssem e uma venda eventual poderia aumentar sua autoconfiança, reduzindo a depressão. Susan constata que as mulheres tendem muito mais a ruminar quando deprimidas que os homens. Ela acha que isso explica, em parte, o fato de elas receberem 2 vezes mais o diagnóstico de depressão do que os homens. É óbvio que existem outros fatores, como o fato de as mulheres falarem mais abertamente sobre suas angústias ou terem mais coisas em suas vidas para deprimi-las. E os homens, 2 vezes mais que as mulheres, afogam sua depressão no alcoolismo. Descobriu-se em alguns estudos que a terapia cognitiva, destinada a mudar esses padrões de pensamentos, é equivalente à medicação para o tratamento da depressão cíclica branda, e melhor que a medicação para prevenir o retorno da depressão branda. 2 estratégias são particularmente eficazes no combate. Uma é aprender a contestar os pensamentos centrais da ruminação, questionar sua validade e pensar em alternativas mais positivas. A outra é programar intencionalmente acontecimentos agradáveis que distraiam. Um dos motivos por que a distração funciona é que as ideias depressivas são automáticas, invadindo o nosso estado de espírito sem serem convidadas. Mesmo quando as pessoas deprimidas tentam eliminar suas ideias deprimentes, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas. Uma vez que começa, a maré de pensamento depressivo tem um poderoso efeito magnético sobre a cadeia de associação. Por exemplo, quando se pediu a pessoas deprimidas que ordenassem frases de 6 palavras embaralhadas, elas tiveram um desempenho melhor na adivinhação das mensagens deprimentes. O futuro se mostra bastante sombrio. Que das otimistas, o futuro se mostra bastante brilhante. As tendências de a depressão se perpetuar influem até no tipo de distrações que as pessoas escolhem. Quando se deu a deprimidos uma lista de opções para afastar a mente de uma coisa triste, como o enterro de um amigo, por exemplo, a escolha recaiu sobre uma maior quantidade de atividades melancólicas. Richard Wenslaff, psicólogo da Universidade do Texas, que efetuou esses estudos, conclui que as pessoas que já estão deprimidas precisam fazer um esforço especial para fixar a atenção em alguma coisa inteiramente alegre e têm de ter muito cuidado para não resvalar em certas coisas. Um filme dramalhão, um romance trágico que lhes deixe novamente de baixo astral. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. E no próximo episódio vamos falar sobre Levanta a Moral. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.